Olá, meus amores, vamos para mais um vídeo no Sistema SEI de ensinar. Vamos agora para o artigo 4º. O artigo 4º é um complemento e a finalização dos princípios fundamentais. Olha para o artigo 4º. Meus amores, quando se trata do artigo 4º dos princípios fundamentais, note, princípios é gênero, de onde eu tiro os fundamentos, de onde eu tiro a separação dos poderes, os objetivos e agora, olha só, eu tiro os princípios internacionais. Quais são os princípios internacionais? Princípios internacionais da República Federativa do Brasil. Está aqui, independência nacional, está aqui prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos e por aí vai. Dá uma olhadinha nesses incisos e percebe uma coisa bem curiosa. Nos princípios internacionais há uma relação entre o Brasil e um país estrangeiro ou um organismo internacional. Há uma relação entre o Brasil e um país estrangeiro. Por exemplo, o inciso 1 diz assim, o inciso 1 está aqui, não é? O inciso 1 diz assim, independência nacional. Poxa, independência nacional é independência do Brasil em relação aos outros países. O artigo 1º, no vídeo do artigo 1º eu vi com vocês que o Brasil é soberano. Há uma soberania, o preâmbulo fala disso também. O Brasil não está subordinado a seu ninguém. E isso é princípio internacional. Há uma independência nacional. Certo? Inciso 2, prevalência dos direitos humanos. É princípio internacional do Brasil fazer prevalecer direitos humanos. Autodeterminação dos povos. Estou na frente aqui um pouquinho, né? Vou sair da frente, tá certo? Vou sair da frente isso. Autodeterminação dos povos. Autodeterminação dos povos, que povos, Nelson? De São Paulo e do Rio? Não. Ah, então é da Paraíba e de Pernambuco? Não. Aqui dos povos entre as nações. Certo? Veja o inciso 4 e o inciso 5 que diz. Eles se complementam. Eles dizem assim, não intervenção, inciso 4, não intervenção, e o outro fala igualdade entre os estados. Estados aqui, obviamente, não são os estados membros, não é? Igualdade aqui entre os estados são os países. Eu tenho, por exemplo, o Brasil de um lado e os Estados Unidos da América de outro. Todos os dois são soberanos, são independentes. Um não vai intervir no outro. Alguém tem que falar isso para Barack Obama, né, que está grampeando tudo quanto é e-mail e telefone. Há igualdade entre os estados e um não pode fazer essa intervenção. Tá certo? É princípio internacional do Brasil não intervir no funcionamento do outro. Por que não? Porque todos somos, na esfera das nações, todos somos iguais. Tá? É princípio internacional do Brasil também, perceba, a defesa da paz. O conflito armado, a guerra, será sempre a última opção. Eu não estou dizendo que o Brasil não pode declarar guerra, não é isso que eu digo. Eu estou dizendo que é princípio do Brasil buscar a situação, o desfecho diplomático, sempre. Tá certo? E a solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos, bom, também se complementa, né? Solução pacífica dos conflitos, olha só. Por que solução pacífica? Porque o Brasil buscará a defesa da paz. Certo? Mas isso, note, é sempre em relação a Brasil e país estrangeiro, ou Brasil e organismo internacional. Você pensa que acabou? Mas eu tenho ainda, inciso 8º, repúdio ao terrorismo e ao racismo, princípio internacional também. Olha só, o Brasil tem como princípio internacional repudiar terrorismo e racismo. Eu gosto muito de usar aqui como referência, só para você não se perder, o seguinte raciocínio. Imagine o já falecido Osama Bin Laden, um terrorista internacional. Imagine a Al-Qaeda, né, uma rede terrorista internacional. Veja, o Brasil vai repudiar os atos terroristas de Osama Bin Laden. Você pode pensar assim, poxa Nelson, mas e se o atentado terrorista for interno?
E se o atentado terrorista for interno? Ainda assim, mesmo que seja um brasileiro cometendo, Deus nos livre, cometendo atentado terrorista contra brasileiros, repudiar esse ato terrorista é princípio internacional. Tá certo? Vamos aqui desenhar um pouquinho. Imagine aqui o Brasil, nossa grande nação. Imagine o Osama Bin Laden, pelo menos em espírito, vindo lá sabe lá Deus onde, das montanhas do Iraque, do Paquistão, e realizando um atentado à bomba aqui. Repudiar esse ato terrorista é princípio internacional. Imagine um brasileiro aqui dentro realizando um ato terrorista. Apesar da relação ser interna, ainda assim é princípio internacional. Tudo que eu falei para o terrorismo vale, obviamente, também para o racismo. Certo? Olha os outros. Cooperação entre os povos. Que povos, Nelson? Do Rio Grande do Sul e do Rio Grande do Norte? Não, dos povos aqui, cooperação entre as nações. Para o progresso da humanidade. Pessoal, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Caramba, mais internacional que isso, impossível. Não é nem cooperação entre os povos para o progresso do Brasil, é da humanidade. Tá certo? Tá claro? Concessão de asilo político. Concessão de asilo político. Né? O Brasil, o boliviano fugindo do regime, da perseguição, o norte-coreano fugindo da ditadura, pediu asilo político no Brasil. Veja a relação entre o fugitivo internacional daquele país e o acolhimento do Brasil. São relações internacionais estrangeiras, então se enquadra no artigo 4º, princípio fundamental. Certo? Tá claro isso? Dúvidas? Fico por aqui hoje. A gente se vê no próximo vídeo, que provavelmente será do parágrafo único, artigo 4º. Mas eu vejo isso numa outra oportunidade. Te vejo já. Tchau, tchau.